Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar com o seguinte pensamento. Sou administrador, conheço minha firma, conheço o mercado no qual estou inserido, conheço o meu produto, conheço o processo produtivo, conheço meus concorrentes, conheço a legislação, conheço meus clientes. Mas e sobre a economia brasileira? Ela influencia na minha empresa? Pois bem, e como ela se formou? Será que a formação econômica do Brasil é importante para o entendimento do contexto econômico atual? De como minha firma atua nesse mercado? Isso é importante, sim. Muito bem. A primeira fase foi o modelo extrativista, em função dos interesses de Portugal. Eles vieram para cá, atrás de metais preciosos. Depois, pela extração do pau-brasil, em função da tinta, da pigmentação. A partir disso, o modelo agrícola começou a ser implantado lá nas capitanias hereditárias. Lembram? Pois bem, isso é história do Brasil, né? Principalmente a questão da cana-de-açúcar. É lógico que teve outros produtos, né? Teve o charque, nessa mesma época, mas principalmente a cana-de-açúcar. A exportação do açúcar. O açúcar tinha preço de ouro no passado. Na verdade, a cada grama de açúcar comercializado era um grama de ouro. Ok? Pois bem, com a questão da exportação da cana-de-açúcar, ou melhor, do açúcar extraído da cana-de-açúcar do Brasil para Portugal, Portugal conseguia pagar suas dívidas com a Inglaterra e com outros países também, né? E acabou colocando o Brasil no contexto da economia mundial, do mercado mundial. Tá certo? Pois bem, o açúcar é um produto agrícola. Por isso chamamos esse modelo de agroexportador. E esse modelo agroexportador durou durante muitos séculos no Brasil. Nesse modelo, a exportação apresentava-se como variável quase que exclusiva na determinação da renda nacional e de seu dinamismo. Veja bem, o Brasil não produzia nada internamente. Tudo era feito em função da colônia. Né? A colônia produzia bens para mandar para a sua metrópole. Então, todos os produtos que eram consumidos internamente, desde garfo, faca, copo, talher, roupa, sapatos, eles eram comprados de Portugal. Ou seja, produzia-se açúcar, exportava-se, com a renda dessa exportação, que ficava lá com os produtores, eles compravam esses produtos que vinham de Portugal. No Brasil não se produzia nada. Ok? O comércio interno era quase inexistente, porque só ficava em torno das casas grandes, dos senhores de engenho, e algumas pequenas vilas. Tá certo? Pois bem, nesse sentido, vamos ver como se dava o modelo agroexportador, porque isso é muito importante para verificar como que a atividade econômica do Brasil era naquela época. E vocês percebendo isso, verificando como era o modelo agroexportador, poderão começar a trazer essas comparações, ou seja, fazer comparações lá de 400, 500 anos passados para o presente, mas fazendo comparações com cuidado. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha como se dava o modelo agroexportador. A economia agroexportadora depende da renda externa. A cana-de-açúcar era plantada, colhida e levada para o engenho. Depois era moída e transformada em açúcar. O açúcar era transportado até o local de embarque e exportado. A renda da exportação era para o senhor do engenho e uma parte para o governo na forma de tributos. Muito bem. O fato era que o modelo agroexportador configurava a dependência que o Brasil possuía em relação à renda externa. Olha só, por que a renda externa? O Brasil só exportava produtos, correto? Não produzia nada internamente. Não tinha nem casa da moeda no Brasil. Então todo o dinheiro que entrava, ou seja, toda a moeda metálica em ouro que entrava no Brasil, era proveniente da renda externa. Ou seja, para o Brasil exportar açúcar, dependia que os outros países tivessem interesse e dinheiro para comprar esse açúcar do Brasil. Portanto, a nossa economia naquela época dependia das exportações, dependia da renda externa, ou seja, dependia da renda de outros países. Ok? Pois bem, isso acarretava uma coisa muito interessante. Acarretava um descolamento entre a base produtiva e exportadora e a estrutura de consumo interno. Imaginem só, se quem exporta são os latifundiários,
Para onde vocês acham que ia o dinheiro proveniente das exportações? Perceberam? E o restante da população? Como fazia para sobreviver? Sob esse aspecto, o modelo de consumo interno era de produtos rústicos e a agricultura era de subsistência, ou seja, as famílias plantavam para o próprio consumo. Ok? Portanto, podemos pensar que havia uma enorme concentração de renda na época do Brasil colonial. Perceberam essa relação? Uma enorme concentração de renda. Agora vamos ver outro momento importante da nossa economia. Vamos para 1929, o ano da Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nessa época, o Brasil ainda era agroexportador. Mas que produto que o Brasil exportava? A cana-de-açúcar tinha perdido a força já no século XIX. E no século XX? Vocês lembram de um produto que nós consumimos todo dia? O famoso café? Pois é. O Brasil nessa época era um grande exportador de café. E também no mesmo modelo. Apesar de ter algumas pequenas empresas, algumas indústrias, algumas fábricas no Brasil, mas eram fábricas muito rudimentares. Boa parte dos produtos que nós consumimos, desde garfo, faca, sapatos, né, com exceção de botinas e ferramentas muito rústicas, mas serrotes, por exemplo, ou machados um pouquinho mais elaborados, eram importados. Nós não fabricávamos. Percebem? Pois bem, se o Brasil era exportador de café, o café era a principal fonte de riqueza da nação. Aí uma curiosidade, o Brasil não tinha dívida externa nessa época, né, porque tudo era comprado à vista. Pois bem, se o Brasil era agroexportador, exportador de café, e aconteceu uma crise em 1929, ou seja, o resto do mundo perdeu a renda e o Brasil dependia da renda externa para exportar, o que será que aconteceu com as exportações de café? O que aconteceu com o modelo agroexportador? Vamos dar uma olhadinha? A crise financeira nos países importadores de produtos agrícolas brasileiros resultou na queda das exportações de café e em diminuição drástica da receita dos exportadores. Muito bem. A crise financeira de 1929 afetou a economia brasileira, pois ela estava atrelada à produção de café. Ok? Com a falta de receita, não havia possibilidade de fazer importação de produtos como tecido, garfo, faca, ferramentas, sapatos, chapéus, entre outras coisas. É bem rapidinho, porque é muita coisa mesmo, tem que falar muitos produtos. E por que o Brasil perdeu essa capacidade de receita? Porque dependia da renda externa dos países importadores de café. Com a crise de 29, esses países perderam renda, correto? Sem dinheiro vão comprar café. Até queriam comprar café, mas com que dinheiro? Então as exportações brasileiras reduziram bastante. Pois bem, o Brasil não produzia esses bens em escala industrial. Algumas produções eram bem artesanais, muito rústicas, né? E reforçando, curiosamente, né? A dívida externa do Brasil não era significativa, porque todas as compras eram feitas à vista. Não existia financiamento de importações no passado. Então nós não tínhamos praticamente dívida externa. Tá certo? E essas importações só eram feitas pelas pessoas que possuíam posse, pessoas de dinheiro, ou o governo, ou os produtores, ou os grandes cafeicultores, né? Latifundiários. A população como um todo consumia os produtos internos. Então a importação era muito pequena e, lógico, né, sem dívidas. Pois bem, o fato é que essa crise afetou o modelo agroexportador, forçando a adoção de um modelo de produção. E por que aconteceu isso? O que acontece quando você deixa de exportar algum produto e começa a perder receita? E você só vê sua produção de café estocada. E você começa a perceber que sua riqueza está diminuindo, porque ninguém mais se interessa pela produção de café ou pelo café que você exporta. Já que você tem um acúmulo de riquezas, acúmulo de dinheiro, e você percebe que o café não é mais um bom negócio, você começa a fazer investimento em outras áreas, principalmente no modelo produtivo. Ok? E justamente em função dessa crise é que começou a ter uma certa mudança na estrutura produtiva da economia brasileira. E uma coisa interessante, o Brasil foi afetado pela crise, mas de forma diferente das economias desenvolvidas. Lá eles perderam muito dinheiro na Bolsa de Valores. Mas aqui no Brasil, como nós não tínhamos muita dívida externa, na verdade quase nenhuma, né, a produção, o dinheiro começou a ser investido em pequenas fábricas, principalmente em produção têxtil.
e algumas metalúrgicas e química pesada, química muito rústica, né? Fábrica de sabão, por exemplo. Pois bem, outra questão é a demanda interna. A população estava carente de produtos internos para serem consumidos. Queria consumir, mas não tinha de quem consumir. Então, a produção voltada, ao modelo adotado pelo Brasil, foi uma produção voltada para dentro, ou seja, para a demanda interna, e não para exportação. Vamos dar uma olhadinha como ficou? O resultado foi uma mudança do modelo agroexportador para o modelo de produção capitalista. Assim se deu início ao modelo de substituição da importação, uma vez que não era mais possível comprar em grande escala produtos estrangeiros. Mas esta mudança não foi tão simples para que pudesse ocorrer. O governo precisava dar condições para que a indústria se instalasse no Brasil. Imagine uma situação em que não havia regulamentação sobre o trabalho, sobre a concessão de crédito, sobre a importação de máquinas. O Brasil dessa época não tinha uma indústria de química pesada ou metalúrgica. Em resumo, não havia legislação adequada para o setor industrial. Por isso, o caminho foi a adoção de uma série de políticas socioeconômicas. Vamos a elas. Redução das taxas de juros e aumento de facilidade para o crédito. Regulamentação das relações trabalhistas, por exemplo, o salário mínimo e a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Definição de alguns setores prioritários para a economia brasileira, por exemplo, a siderurgia. Pois bem, essas políticas eram necessárias porque a produção interna deveria ser incentivada. Veja bem, boa parte dos utensílios utilizados no Brasil era importado, desde máquinas até louças, garfos e facas. Por isso, o governo adotou as políticas de redução de juros, de facilitação de crédito, mas somente isso não bastava. Havia necessidade de regulamentar a legislação trabalhista. Sob o aspecto industrial, como vocês acham que era a indústria brasileira na década de 1930? Pois bem, era rústica, sem tecnologia de ponta, com produtos de baixa qualidade. Por isso, era importante proteger a indústria nascente. O Brasil precisava de indústria têxtil, de siderúrgicas, de ferramentas, utensílios, louças, entre tantas outras coisas. Para que estas indústrias sobrevivessem, era necessária uma proteção até que conseguissem ser competitivas com os produtos importados. Vejam só, se não fosse dessa forma, seria preferível comprar produtos importados em vez de comprar produtos produzidos no Brasil, com baixa tecnologia, baixa qualidade e muito mais caro. Nesse sentido, foi importante que as políticas fossem implementadas. Pois bem, em sua opinião, seria possível outra forma de mudança do modelo agroexportador para o modelo fabril? Lembre-se, antes de responder, você deve se situar no contexto de 1929, com as ferramentas e conhecimentos da época. Difícil, não é? Muito bem. E sobre a comparação que eu sugeri para vocês no começo? A economia, durante 400 anos passados, até chegar no século XX, e a economia que nós encontramos hoje. Alguma semelhança? Alguma diferença? Muito bem. Isso é para vocês começarem a refletir. Ficamos por aqui nesse módulo. Bons estudos, grande abraço e até o próximo módulo.